E se essa sensação estranha que vem te acompanhando, esse cansaço que não é exatamente físico, essa inquietação que aparece sem motivo claro, essa impressão de que algo está prestes a mudar, não fosse confusão, mas um aviso? Carl Jung dizia que a psique nunca fica em silêncio quando algo importante está se reorganizando. Antes que a vida mude por fora, ela quase sempre se desloca por dentro. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Nada de concreto aconteceu ainda, mas algo em você não encaixa mais no lugar antigo. É como vestir uma roupa que antes servia perfeitamente e, de repente, começa a apertar. Você continua seguindo a rotina, falando com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos ambientes, mas tudo parece levemente fora de lugar. Não é tristeza, não é ansiedade comum, é um chamado difícil de explicar. Jung observava que quando o inconsciente começa a empurrar alguém para um novo estágio, a consciência sente primeiro como desconforto. A alma começa a sinalizar que a versão antiga da vida ficou pequena demais para quem você se tornou. E essa sinalização raramente vem como clareza imediata, ela vem como inquietação. Essa inquietação não melhora com distração. Pelo contrário, quanto mais você tenta abafá-la com barulho, compromissos vazios, redes sociais ou ocupações sem sentido, mais ela retorna. Porque ela não quer ser silenciada, ela quer ser escutada. É como se algo em você dissesse, em voz baixa, mas insistente: você não pertence mais totalmente a esse lugar. Esse é o primeiro sinal de uma grande virada, uma inquietação profunda, silenciosa, quase sagrada. Não é o medo do fracasso, é o desconforto do crescimento. É a alma avisando que um ciclo está se estreitando e que algo maior precisa de espaço para nascer. Observe seu corpo nesses momentos. A respiração muda, a sensibilidade aumenta. Alguns ambientes começam a cansar mais rápido. Certas conversas perdem o sentido. Há uma impaciência estranha com superficialidades. Tudo isso não é regressão emocional, é evolução psíquica. Jung chamaria isso de movimento do self, o centro mais profundo da psique, reorganizando a sua direção. Quando esse movimento começa, nada externo precisa mudar imediatamente. O universo primeiro altera o terreno interno. É como preparar o solo antes da semente brotar. Toda transformação real começa assim, invisível, silenciosa, desconfortável. A clareza nunca chega pronta. Ela chega primeiro como ruptura interna. E é por isso que tantas pessoas confundem esse estado com confusão, quando na verdade ele é o início da lucidez. Você não está perdido. Você está saindo de um lugar que já não comporta quem você é agora. A inquietação é o sinal de que você está pronto para o próximo estágio, mesmo que ainda não saiba qual é. Antes de seguirmos adiante, faz algo simples. Reconheça essa sensação dentro de você. Não tente explicá-la demais. Apenas admita que algo está se movendo. Isso já abre espaço para o próximo passo do processo. E se esse conteúdo já está tocando algo aí dentro, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão nesse momento de transição. E reforça para você mesmo que está disposto a ouvir o que a psique está tentando dizer. Porque quando essa inquietação surge, ela raramente vem sozinha. Logo depois, a vida começa a responder de uma forma curiosa, quase misteriosa, através de coincidências que parecem diálogo. É sobre isso que precisamos avançar agora. Depois que essa inquietação se instala, a vida começa a responder de uma forma curiosa. Não com explicações diretas, mas com coincidências carregadas de sentido. Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade. Quando eventos externos se alinham com estados internos de maneira tão precisa que parecem mensagens. Não é algo teatral.
Pelo contrário, as sincronicidades começam discretas. Você pensa em alguém que não vê há anos e essa pessoa aparece. Faz uma pergunta em silêncio e pouco depois encontra uma frase que responde exatamente ao que você precisava ouvir. Sonha com um símbolo específico e no dia seguinte vive uma situação que ecoa aquela imagem. Para quem observa de fora, é acaso. Para quem está atravessando um processo de transformação, é diálogo. Jung dizia que, quando o inconsciente entra em movimento, ele começa a se comunicar com o mundo externo para orientar a consciência. A realidade vira um espelho simbólico. Esses eventos não são provas no sentido lógico, são confirmações sutis, pequenos acenos dizendo: você está no caminho. E quanto mais você presta atenção, mais frequentes eles se tornam. Não porque o universo passou a agir de repente, mas porque você ficou mais sensível para perceber. É comum, nesse estágio, sentir que a vida ganhou outra textura, como se tudo estivesse levemente conectado. Conversas aleatórias tocam em temas que você vinha evitando. Vídeos sugeridos parecem responder pensamentos recentes. Páginas se abrem em frases exatas, até atrasos e desencontros começam a fazer sentido depois. Jung explicava que a sincronicidade surge com mais força quando uma mudança importante está sendo preparada. É como um sistema de navegação interno e externo funcionando ao mesmo tempo. A consciência ainda não sabe para onde ir, mas o inconsciente já está ajustando o percurso. Por isso, essas coincidências costumam aparecer em sequência. Um sinal isolado pode ser ignorado. 2 chamam atenção. 3 ou 4 começam a incomodar. Não porque assustam, mas porque insistem. A vida parece repetir o mesmo tema até que você escute. E aqui existe algo importante. Sincronicidade não é superstição. Não é procurar significado em tudo. É perceber padrões que surgem quando você está em estado de transição. Quem vive anestesiado, apressado ou desconectado, raramente percebe esses sinais. Não porque eles não existam, mas porque exigem presença. É por isso que muitas pessoas dizem que nada acontece com elas. A vida acontece o tempo todo. O que falta é silêncio interno para perceber. Quando você começa a perceber, a confiança cresce. E confiança é essencial para o próximo passo, porque logo depois das sincronicidades, a vida inicia um movimento que costuma confundir e até assustar. Ela começa a afastar silenciosamente tudo aquilo que não pertence mais à sua próxima versão. Não como punição, mas como ajuste fino. Depois que as sincronicidades começam a se repetir, um terceiro movimento surge. E ele quase nunca é compreendido de imediato. Não chega como ruptura dramática, nem como perda explícita. Ele se manifesta como um afastamento silencioso. Pessoas com quem você convivia passam a parecer distantes. Conversas que antes fluíam, agora cansam. Ambientes que eram familiares começam a pesar. Nada aconteceu de errado, mas algo perdeu o encaixe. Carl Jung observava que a psique possui um ritmo próprio. Quando o inconsciente percebe que um ciclo se encerrou, ele começa a retirar energia daquilo que já não sustenta o crescimento. A consciência tenta manter as coisas como estão, mas o corpo e a emoção denunciam. O antigo ficou estreito. Esse afastamento não vem com barulho, ele vem como desbotamento. Você percebe que estava sustentando vínculos por hábito, por lealdade antiga, por medo de ficar só. E de repente, não consegue mais. Não porque ficou frio, mas porque ficou honesto consigo. O que antes preenchia, agora drena. Junto disso, surge uma necessidade forte de recolhimento. Não é isolamento social no sentido patológico, é um retorno ao centro. Você passa a preferir silêncio, quer menos estímulo, menos opinião, menos interferência. Jung dizia que ninguém encontra a própria voz enquanto está cercado pelo ruído do mundo.
A individuação, tornar-se quem você é de verdade, exige momentos de solidão consciente. E aqui aparece uma sensação curiosa, um vazio. Mas não é vazio de perda, é vazio de espaço sendo criado. A vida está limpando o terreno. Programas que antes distraíam agora entediam. Conversas rasas cansam. Há uma impaciência nova com superficialidade. Isso não é arrogância, é maturação psíquica. Muitas pessoas entram em conflito nesse ponto porque interpretam o afastamento como fracasso social ou emocional. Mas Jung explicaria de outra forma. Quando a psique muda de frequência, certas conexões deixam de ressoar. Não é rejeição, é reposicionamento. Você começa a perceber que algumas relações só existiam para sustentar versões antigas suas. Quando essas versões se dissolvem, a relação perde a função e insistir passa a doer. Por isso, a vida afasta com delicadeza, para que você não precise arrancar. Se você está vivendo isso agora, não se apresse em preencher o vazio. Não corra para substituições automáticas. O recolhimento é um intervalo sagrado. É nele que a psique reorganiza prioridades, desejos e direção. É nele que o barulho baixa o suficiente para que algo essencial seja ouvido. Para ancorar esse movimento dentro de você, escreve nos comentários: eu respeito o afastamento que me reorganiza. Não é para provar nada a ninguém. É um acordo interno. Quando você nomeia o processo, a resistência diminui e a integração começa. E quando esse recolhimento se aprofunda, algo interessante acontece. A mente passa a falar com você por imagens, sonhos e símbolos com muito mais intensidade. É como se o inconsciente assumisse o microfone. É sobre esse próximo movimento que precisamos avançar agora. Quando o recolhimento se aprofunda, um quarto movimento começa a se manifestar de forma clara. O mundo simbólico ganha força. Sonhos ficam mais vívidos, mais densos, mais carregados de emoção. Você acorda com a sensação de que aquilo não foi apenas um sonho comum, mas uma mensagem. Imagens permanecem na mente ao longo do dia. Portas, escadas, estradas, casas, água, quedas, voos, animais. Nada parece aleatório. A psique fala por símbolos quando a consciência ainda não consegue sustentar a verdade inteira em palavras. E quando algo grande está se aproximando, essa linguagem se intensifica. Os sonhos deixam de ser ruído e passam a ter peso. Você pode até não entender o significado exato, mas sente que há algo ali pedindo atenção. Além dos sonhos, o cotidiano começa a parecer mais falante. Frases soltas ganham impacto. Um trecho de livro parece responder uma dúvida antiga. Uma imagem vista por acaso provoca emoção sem explicação. O mundo começa a se comunicar por metáforas. E isso não acontece porque você está forçando o significado, mas porque sua percepção se expandiu. Nesse estágio, a realidade parece mais profunda, não mais tão literal. Você começa a perceber camadas. O que antes era apenas um evento agora carrega um clima, um sentido implícito. Jung explicaria isso como o inconsciente ensaiando o futuro. Antes de uma transformação externa, a psique cria imagens internas para preparar a consciência. É como se algo estivesse sendo prototipado dentro de você. Uma versão futura começa a se desenhar em símbolos. Não como plano fechado, mas como atmosfera. Um sentimento de mudança iminente. Um pressentimento que não se impõe, apenas se mantém. Esse movimento também traz um efeito colateral importante. A intolerância à incoerência aumenta. Situações desalinhadas começam a incomodar mais. Ambientes pesados se tornam difíceis de suportar. Há uma repulsa sutil por tudo que não combina com quem você está se tornando. Não é julgamento moral, é ajuste interno. O símbolo sempre aparece quando a verdade ainda não pode ser dita diretamente. Por isso, tentar racionalizar demais esse período costuma gerar frustração.
A mente quer respostas lineares, a psique oferece imagens. O convite aqui não é explicar, mas observar. Quando você acolhe esse diálogo simbólico, algo muda. A ansiedade diminui. A sensação de estar perdido dá lugar a uma curiosidade atenta. Você começa a perceber que não precisa correr. Algo está sendo preparado. Mas logo depois desse aumento simbólico, a vida costuma dar um passo que assusta. Ela começa a remover concretamente o que não pertence mais ao próximo ciclo. E isso raramente acontece de forma suave. É sobre essa etapa, necessária, porém desconfortável, que precisamos falar agora. Depois que os símbolos começam a se intensificar, a vida entra em uma fase que costuma ser a mais desconcertante de todo o processo. Ela começa a retirar. Não acrescenta, não explica, retira. Coisas que antes funcionavam passam a travar. Caminhos que pareciam certos perdem força. Pessoas importantes se afastam sem conflito aparente. Situações simplesmente deixam de se sustentar. Esse é o momento em que muita gente acredita que algo deu errado. Mas, segundo Carl Jung, toda transformação profunda exige uma morte simbólica. Algo precisa terminar para que outra coisa tenha espaço. A psique não constrói o novo sobre estruturas vencidas. Ela desmonta primeiro. O ego sofre nesse estágio porque ele quer previsibilidade, quer continuidade, quer manter o que conhece. Mas o inconsciente trabalha com outra lógica. Ele remove aquilo que não suporta mais a expansão que está por vir. Não por crueldade, mas por precisão. Você percebe que insistir começa a custar caro. Forçar conversas, manter rotinas vazias, tentar reviver entusiasmos que já morreram. Tudo isso drena energia. E a vida começa a fechar portas justamente onde você tenta insistir mais. Isso não é punição, é reposicionamento. É como se o universo estivesse dizendo sem palavras, isso cumpriu seu papel. E quando algo cumpre seu papel, insistir vira atraso. A mente chama isso de perda. A alma chama de liberação. Nesse estágio, surge uma tentação forte, correr atrás do que está indo embora, tentar restaurar o que se desfez, reanimar vínculos, projetos ou versões de si mesmo que já não têm vitalidade. Mas Jung alertava: quando o inconsciente encerra um ciclo, reabri-lo artificialmente gera sofrimento desnecessário. O que está sendo removido não é o que você precisa para o próximo capítulo, e por isso dói. Porque nem tudo que dói é errado. Algumas dores são ajustes. Outro sinal claro dessa etapa é o desejo de limpeza. Limpar o ambiente, desfazer-se de objetos, reorganizar espaços, abandonar hábitos antigos. Isso não é mania repentina. É reflexo externo de uma reorganização interna. Quando a psique muda, o entorno pede alinhamento. Você começa a sentir que carregar certas coisas, físicas, emocionais ou simbólicas, ficou pesado demais. E o simples ato de soltar traz alívio imediato, mesmo que venha acompanhado de medo. Aqui é importante entender algo fundamental. O universo não remove nada que seja necessário para aquilo que está por vir. Ele apenas retira o que se tornaria um obstáculo. O novo exige espaço, e às vezes o espaço precisa ser aberto à força. Durante essa fase, a sensação de vazio pode aumentar. Mas esse vazio não é ausência, é preparação. É o intervalo entre um capítulo e outro. É o silêncio antes da nova música começar. E quando você para de lutar contra esse esvaziamento, algo muda. A resistência cai, a ansiedade diminui, um espaço interno começa a se formar. E é exatamente nesse espaço que o próximo sinal aparece. Uma intuição mais clara, mais firme, mais confiante do que qualquer lógica. Quando o espaço interno finalmente se abre, um sexto movimento começa a se manifestar com força. A intuição se torna mais clara do que a lógica. Não é algo dramático. É um saber silencioso, firme, que não precisa de explicações.
Você simplesmente começa a sentir o que é certo e o que não é, mesmo sem provas externas. Carl Jung chamava a intuição de uma função profunda da psique, capaz de perceber direções antes que a razão consiga formular argumentos. E quando um novo ciclo está próximo, essa função se intensifica. É como se a alma estivesse alguns passos à frente da mente, tentando puxá-la com delicadeza. Você percebe isso em pequenas coisas. Certas escolhas deixam de gerar dúvida. Algumas pessoas passam a provocar desconforto imediato, sem que você saiba explicar o motivo. Ideias surgem de forma espontânea, quase como se fossem entregues prontas. E, curiosamente, você começa a confiar mais nesses impulsos sutis do que em longas análises. Nesse estágio, o barulho externo incomoda mais do que nunca. Ambientes caóticos cansam rápido. Conversas vazias drenam energia. Ao mesmo tempo, surge uma tranquilidade estranha dentro de você. Mesmo com perguntas em aberto, existe uma sensação de direção. Como se algo estivesse sendo sustentado por dentro. Essa intuição não vem para te assustar. Ela vem para te preparar. Jung dizia que, antes de qualquer mudança real, o inconsciente precisa alinhar emocionalmente o indivíduo com o que está por vir. Não para revelar todos os detalhes, mas para fortalecer a base interna. Por isso, nesse período, você pode sentir pressentimentos leves, uma sensação de que algo vai acontecer sem saber o quê. Sonhos continuam intensos, mas agora vêm acompanhados de uma clareza emocional maior. Você acorda menos confuso e mais atento. É como se a névoa estivesse começando a se dissipar. Outro sinal forte dessa etapa é a diminuição do medo. Não porque tudo ficou seguro, mas porque a confiança interna aumentou. Você percebe que não precisa controlar cada passo. Há uma inteligência maior operando, e você começa a cooperar com ela em vez de resistir. A intuição também começa a filtrar o que merece sua energia. Você passa a dizer não com mais facilidade, a se afastar sem culpa, a escolher com mais cuidado. Não por frieza, mas por respeito ao próprio processo. O que não ressoa simplesmente perde espaço. E quanto mais você respeita essa voz interna, mais firme ela se torna. Não como uma ordem rígida, mas como uma orientação constante. É como caminhar à noite com uma lanterna. Você não vê todo o caminho, mas vê o próximo passo com clareza suficiente. Esse é um ponto crucial, porque a partir daqui, a vida começa a responder com mais rapidez. As sincronicidades se alinham com suas escolhas. As oportunidades parecem surgir no momento certo. Não por sorte, mas por coerência entre o que você sente e o que você faz. E é justamente quando essa intuição se estabiliza que surge o último e mais poderoso sinal de todos. Um sinal que não vem de fora, não vem de sonhos, não vem de coincidências. Ele nasce no silêncio mais profundo da psique, um estado interno que indica que o ciclo foi completado. É sobre esse sinal final, simples, discreto e absolutamente decisivo, que precisamos encerrar agora. Depois de toda a inquietação, das sincronicidades, dos afastamentos, dos símbolos intensos, das remoções e da intuição afiada, surge o sétimo e último sinal. Ele não faz barulho, não chama a atenção, não vem acompanhado de euforia. Ele chega como uma paz sem motivo aparente. Nada mudou radicalmente no mundo externo. Os desafios ainda existem. As respostas ainda não estão todas claras. Mas por dentro, algo se acomoda. Uma serenidade discreta aparece. É como se a psique finalmente tivesse encontrado o próprio eixo. Carl Jung dizia que esse estado surge quando consciência e inconsciente começam a cooperar. Quando você para de lutar contra o processo e passa a caminhar com ele. Essa paz não é resignação, não é desistência, é alinhamento. É o reconhecimento silencioso de que o novo já começou, mesmo que ainda não tenha se revelado completamente.
Essa paz tem uma qualidade muito específica. Ela não depende de garantias. Ela não exige controle. Ela simplesmente se mantém. Você sente que pode enfrentar o que vier, mesmo sem saber exatamente o que será. O medo perde força. A ansiedade diminui. A urgência se dissolve. E esse é o sinal mais confiável de todos, porque ele não vem do desejo, vem da maturidade psíquica. Quando essa paz aparece, significa que o processo interno foi concluído o suficiente para sustentar o próximo capítulo. É nesse momento que a vida começa a se mover de forma quase imperceptível. Pessoas surgem, convites aparecem, ideias ganham forma, caminhos se abrem sem esforço exagerado. Não como recompensa, mas como consequência. Você se tornou compatível com o que está por vir. Jung afirmava que o destino não cai do céu. Ele se manifesta quando a estrutura interna está pronta. O universo não responde ao que você pede em palavras, mas ao que você se torna em silêncio. E essa paz é o sinal de que você se tornou alguém capaz de receber sem se perder. Se você sente essa serenidade, mesmo que em pequenos intervalos, reconheça, ela é a confirmação final. O velho ciclo terminou energeticamente. Agora, o novo pode entrar sem quebrar você por dentro. Para ancorar isso, escreve nos comentários: eu reconheço os sinais e confio no próximo passo. Não é um gesto para fora, é um compromisso interno. Quando você nomeia a confiança, a resistência perde espaço. Agora, respira e percebe o que mudou em você ao longo deste vídeo. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já estava em movimento. Nada disso te encontrou por acaso. Essa mensagem chegou porque você estava pronto para escutar. Guarda isso. Inquietação não é confusão. Afastamento não é perda. Silêncio não é vazio. Remoção não é fracasso. Intuição não é imaginação. Paz não é estagnação. Tudo isso são estágios de um mesmo processo, a preparação para um novo capítulo. Não tente voltar para o que ficou pequeno. Não se force a caber em versões antigas. O que é seu não se perde. Ele se aproxima quando você se torna capaz de sustentar. E antes de sair, deixe o seu like e se inscreve no canal. Isso fortalece o segredo junguiano, ajuda esse conteúdo a alcançar quem precisa e mantém esse espaço vivo para reflexões profundas como essa. Se conhecer alguém passando por sinais parecidos, compartilha. Às vezes, uma única mensagem chega como a sincronicidade exata que alguém precisava. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, lembra, quando a psique muda, a vida muda junto. Confie no processo. Ele não está atrasado, ele está se alinhando.